Olá, pessoas! É um prazer e uma honra estar novamente aqui conversando sobre algum tema que possa inspirar a evolução, uma melhor qualidade de vida, o autoconhecimento. Hoje eu vou falar sobre o real tamanho do ser humano na vida, na existência e no processo evolutivo planetário e universal. Ser humano, esse gigante adormecido. Começando por lembrar daquele ser humano do livro do Gênesis, do Velho Testamento, que Deus criou à sua imagem e semelhança e que, alguns milênios depois, ao meu ver, Jesus confirma a grandiosidade e o poder do ser humano quando ele inspira o poder de autocura do cego e do aleijado, os quais Jesus afirma que não foi ele quem curou, e sim a fé dos dois ex-deficientes. E Jesus complementa dizendo que no futuro farás obras ainda maiores do que as dele, o que para mim se refere às divinas virtudes e potencialidades que habitam o interior de cada pessoa, o interior daquela que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu sou Emerson Belo, educador, professor, psicólogo, especialista em educação e psicoterapias fenomenológicas, humanísticas, existenciais. O futuro chegou. Chegou o momento de realizarmos obras ainda maiores do que Jesus, conforme ele mesmo afirma no Novo Testamento bíblico. Quem sabe a nossa grande obra seja mudar a nós mesmos e ao mundo para muito melhor. Bem, parece que isto é possível se nos inspirarmos na teoria dos campos morfogenéticos. Segundo pesquisas de Rupert Sheldrake, o biólogo inglês dos campos morfogenéticos, sabemos que o mundo pode ser transformado num mundo muito melhor para todos, apenas com os pensamentos, intenções e emanações frequenciais de 30% das pessoas da humanidade, desde que estas pessoas estejam um pouco mais despertas, mais evoluídas, com pensamentos mais elevados e emoções mais positivas, pessoas mais alinhadas com os poderes evolutivos do universo, com a cosmoética. Campos morfogenéticos são sistemas que organizam seres na natureza, determinando padrões, formas de comportamento, pensamento. Neles estão contidos informações da história e da evolução de cada grupo, uma espécie de memória coletiva, uma memória coletiva que, na maioria das vezes, é inconsciente. O campo morfogenético ajuda a organizar o cérebro, atuando como uma extensão invisível de nossas células. É como se as nossas mentes conseguissem sair de nossos corpos, conectando-se ao mundo, às pessoas e ao ambiente. Daí a importância do autoconhecimento, dos pensamentos e emoções positivas para colaborar com o desenvolvimento de um campo morfogenético que promova o renascimento do mundo numa nova era de luz. Ciência, filosofia, tradições espiritualistas são unânimes em afirmar as imensas potencialidades contidas na natureza humana e as infinitas possibilidades positivas de serem geradas com a descoberta, o despertar, o desenvolvimento e o acionamento positivo destas potencialidades
na existência e na vida. Lembrando que o ser humano tem o poder de cocriação. A evolução, quando chega no ente humano, lhe deu os mesmos poderes do universo, que são os poderes de criação, construção e aperfeiçoamento. Poderes chamados de sintropia pela física, de tendência formativa do universo pela biologia e de Deus para os espiritualistas, que atribuem os poderes de criação, construção e aperfeiçoamento universais a Deus. Assim, é Deus no universo, criando, construindo e aperfeiçoando galáxias, estrelas, planetas. E o ser humano na Terra, criando, construindo e aperfeiçoando a internet, a conquista do espaço, a cura para doenças até então incuráveis. O ser humano tem em si o poder de cocriação da realidade e pode, sim, transformar o mundo para melhor com este seu superpoder, com o poder de sua mente, de suas emoções, de suas intenções. Mas para isto, o ser humano precisa despertar para a verdadeira realidade de sua natureza e a maior parte da humanidade, mais de 70%, está severamente adormecida. Para ter uma ideia do grau de adormecimento humano, saiba que só em nível cerebral, o cérebro humano capta 400 bilhões de bytes de informações por segundo e nós, humanos, conseguimos processar a nível de consciência apenas 2.000 bytes. O que são 400 bilhões de bytes de informações perto de 2.000 que a gente consegue se dar conta? Bem, estando adormecido, o ser humano ora semeia flores, saúde, alegria, ora semeia espinhos, doença, tristeza, pobreza e necessidades. Vamos ver como funciona o psiquismo de uma pessoa adormecida para as reais capacidades contidas em sua natureza. Esta pessoa tem o seu funcionamento psíquico determinado predominantemente por primitivos instintos, primitivas pulsões inconscientes que buscam a satisfação de suas necessidades num eterno movimento de fugir do desprazer e correr atrás do prazer, numa espécie de luta inconsciente entre a vida e a morte, algo parecido com o que acontece no reino animal. A pessoa adormecida tem a sua mente moldada pelo mundo das aparências, das ilusões, das novas necessidades criadas pelos dirigentes do sistema, pelos senhores da Matrix. Este ser humano está fora da verdadeira vida, está remando contra a tendência formativa do universo, termo da biologia, que são os poderes de criação, construção e aperfeiçoamento que permeiam e envolvem tudo que existe, impulsionando tudo para a evolução. Evolução é ir de estados mais simples, de menor complexidade, para estados de maior complexidade e evolução. Nós podemos observar isso em toda a natureza, em toda a criação. Por exemplo, na atmosfera do nosso sistema solar,
Nós vemos o hidrogênio com as suas partes brigando enlouquecidas, parecendo pessoas primitivas, mal educadas, até evoluir para o hélio, muito mais complexo em sua estrutura. Nós podemos observar isso também no reino mineral, onde nós vemos seixos, pedrinhas mais simples, mais feias, menos complexas, evoluírem para a forma cristalina, os cristais, lindas, formas lindas, maravilhosas e ainda com poderes de cura, poderes de emanações frequenciais de alto nível. Ainda podemos observar isso no processo gestacional do bebê humano, que a partir das mitoses, das divisões celular, evolui para o girino, que parece um sapinho no meio aquático, vai se desenvolvendo até chegar no bebê humano, extremamente complexo em sua estrutura. A meu ver, a tendência formativa do universo, este poder formativo e evolutivo, pode muito bem servir de critério para fazermos escolhas assertivas na vida, como, por exemplo, a escolha de um partido político legal, correto, ou mais correto, né? Não sei se legal e correto existe, ou na escolha de uma religião, ou ainda na escolha das companhias que andam com a gente. Basta observar o quanto essas pessoas, esses partidos, essas religiões criam, constroem e aperfeiçoam a sua criação, impulsionando os seres humanos para processos evolutivos, como a tendência formativa do universo. Que fatores influenciam a viver neste estado de adormecimento à mercê do determinismo psíquico inconsciente? Bem, em primeiro lugar, é a ignorância, o desconhecimento do ser humano acerca de si mesmo. Na filosofia psicológica do Oriente, eles dizem que só existe uma causa do sofrimento humano. E essa causa única para eles é avidya, do sânscrito, que é traduzido como ignorância. Mas se nós formos mais a fundo na interpretação de avidya, vidya em sânscrito é vida, e a é a negação da vida. Então, dentro dessa perspectiva, a ignorância é a negação da vida. Além disto, temos vários fatores que atrapalham o desenvolvimento de uma consciência superior. Fatores biológicos, por exemplo, como o monóxido de carbono, que produz confusão, cefaleia, vertigens, sintomas similares aos da gripe, intoxicação no sistema nervoso central e no coração. Ainda dentro dos fatores biológicos, nós temos os agrotóxicos que nós comemos praticamente todos os dias, que produzem arritmias cardíacas, lesões renais, câncer, alergias respiratórias, doença de Parkinson, fibrose muscular. Ainda temos o açúcar, que atrapalham a nossa mente, produzem obesidade, diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Nós temos a farinha branca, que enfraquece o sistema imunológico, diminui as taxas de cálcio nos nossos ossos, favorece reumatismo, enxaquecas, osteoporose. Nós temos ainda o flúor, que nós bebemos ou tomamos banho praticamente todos os dias, que produz déficits cognitivos, danos nas células, hipotiroidismo, gordura no sangue, no cérebro. O flúor forma placas de beta-amiloide
que são comuns na formação cerebral na doença de Alzheimer. Nós temos os fatores que prejudicam a nossa mente, as nossas emoções terrivelmente, como a mídia do medo, da insegurança, do separatismo. Nós ainda temos fatores sutis, como a exposição a radiações elétricas e eletromagnéticas. Enfim, com tudo isto, é difícil manter ativa as melhores partes do nosso ser. E tem gente que ainda dá crédito para a desorganização mundial da antissaúde. Imagina todo o esforço que o organismo tem que fazer para se manter vivo com tantos estímulos venenosos que ele recebe diariamente. E daí não sobra energia, nem motivação, nem lucidez para caminhar na direção daquilo que realmente interessa para ser feliz. Para sair deste estado de adormecimento, se transformar num ser humano melhor e ainda contribuir positivamente para a criação de um campo morfogenético transformador positivo da humanidade, há 3 etapas. Primeiro é o conhecimento, segunda, habilidades para operacionalizar o conhecimento e terceiro, a mudança positiva de atitude. Em primeiro lugar, o conhecimento sozinho ele é muito interessante, ele é o primeiro passo para nos, vamos dizer assim, para nos libertar ou para a gente ter consciência daquilo que nos faz sofrer. Mas só ele não resolve nada. Tem muita gente que tem muito conhecimento e continua sofrendo. Aí vem a segunda etapa para a libertação do estado de adormecimento, que são as habilidades para operacionalizar este conhecimento, tá? Aprendendo técnicas de controle mental e emocional, estudando, lendo, praticando meditação. E a terceira etapa é uma decorrência das anteriores, que é a mudança positiva de atitude na vida, na existência, em tudo. Para mim, o mais poderoso e eficaz método para auxiliar no processo de despertar é a prática de técnicas de meditação, pois a meditação tem um impacto altamente positivo em todos os aspectos que compõem o ser humano. Ou seja, a meditação atua na mente, no corpo, nas emoções e nos aspectos espirituais. Praticar a meditação regularmente conduz a mente a estados superiores de consciência, acelera os processos de cura, desperta e potencializa a visão intuitiva, a criatividade, o crescimento espiritual, entre muitos benefícios. A prática de meditação melhora o desempenho cerebral, reduz o estresse, a ansiedade, potencializa o sistema imunológico, desenvolve emoções positivas, traz grandes benefícios para o indivíduo, para a família, para a sociedade e em âmbito empresarial. O ser humano é tão gigante que a psicologia não é suficiente para explicá-lo. Talvez porque a maior parte das escolas psicológicas, sem querer generalizar, estudam o ser humano inacabado, o ser humano distante ainda do seu verdadeiro centro. Tanto é que foi necessário surgir uma outra ciência que se tornou ciência em 1950, se eu não me engano, no Encontro Internacional de Utrecht, na Holanda,
a ciência que se chama parapsicologia. Sabia que o ser humano pode saber, pode conhecer o futuro através da precognição, ou pode conhecer o passado através da retrocognição? Já ouviu falar na capacidade humana de Kunderlandismo? Kunderlandismo. Este é um fenômeno humano que pode ocorrer tanto espontaneamente como produzido por meios técnicos, no qual quem o pratica pode ler os pensamentos de outras pessoas por hiperestesia. Nós temos vários outros sentidos e poderes que não são estudados pela psicologia convencional. A telepatia, a clarevidência, a telemetria, a autoscopia, a heteroscopia, enfim, são inúmeros fenômenos que o ser humano ainda não manifesta totalmente, plenamente, porque ele está adormecido. Tem uma potencialidade que se chama xenoglossia, que é a capacidade humana de falar uma ou mais línguas desconhecidas. E existe no ser humano a capacidade de visão dermoóptica, que é o poder de enxergar pela pele. Tem a heteroscopia, que é o ser humano que tem a visão dos órgãos internos de outra pessoa. A telepatia, a clarevidência. O ser humano é muito mais incrível do que te contaram. Ele realmente fecha mais com o que está escrito no Novo Testamento do que qualquer escola psicológica possa te descrever e falar. Mas bem, pessoas, chegando ao encerramento do nosso papo de hoje, espero que tenham gostado. Foi um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Espero que o nosso papo de hoje, que mostra para ti que tu é muito mais poderoso, poderosa, muito mais bonito, bonita, muito mais elevado do que tu imaginava ou do que te ensinaram até hoje. Espero que esse conhecimento te inspire, te motive na direção do autoconhecimento, da descoberta das imensas potencialidades que habitam a tua interioridade.